Olá a todos, boa noite, bem-vindos. Estou vendo que tem muita gente aqui que vem com frequência, outras pessoas aqui que vêm só de vez em quando, outros amigos. Boa noite para todo mundo. É um prazer imenso a gente estar aqui com o Paulo Marques, que é professor de psiquiatria na UFRJ e que eu acredito que seja uma das poucas pessoas que entendem realmente muito de TDAH no Brasil. Talvez seja a pessoa que mais entende de TDAH no Brasil, é o Paulo. A gente tem esse privilégio, é verdade, a gente tem esse privilégio de ter essa pessoa aqui no Rio de Janeiro, podendo compartilhar com a gente aqui o conhecimento dele. Ele vai falar sobre TDAH e abuso de substâncias, investigar quão íntima é ou não essa relação. Então, passo a palavra aqui para o Paulo. Divirtam-se. Obrigado, Annalise. Obrigado pelo exagero também. Bom, então a ideia era trazer um tema que volta e meia surge na imprensa leiga e na imprensa científica também. Eu vou mostrar para vocês qual a importância do tema, porque há várias coisas que não estão suficientemente esclarecidas. Como a Annalise falou, eu sou professor lá do ICUB, da UFRJ, eu trabalho no Instituto DOG, Pesquisa e Ensino, vou mostrar algumas pesquisas exatamente sobre esse assunto, e no CNA, que funciona, que é um centro de neuropsicologia que trabalha dentro do Instituto DOG. Então, começa pelo próprio tema, né, que os termos eles variam muito entre dependência química, abuso de substância, uso de substância ilícita, né? Uso de substância psicoativa. Então, até para procurar na literatura fica difícil, porque tem tanto termo fazendo alusão à mesma coisa, que não há dúvida que o cérebro ele é progressivamente modificado pelo uso da substância. Isso não há dúvida. O cérebro de quem usa substância, ele não é mais o mesmo. E, na verdade, ele nunca mais será o mesmo após o período de abuso de substância. E uma curiosidade é que a maioria dos adultos com dependência química já tinha esse diagnóstico antes dos 18 anos de idade. Ou seja, pega o cérebro em desenvolvimento, que é infinitamente pior do que um cérebro que já está completamente formado. Ou seja, um adulto que passa a usar droga e um adolescente, ou até mesmo uma criança que passa a usar droga é completamente diferente, porque vai modificar a configuração do cérebro. Com relação ao álcool, hoje em dia ele é visto junto com a droga, frequentemente é o parceiro, né, da diferentes drogas. O álcool é a terceira causa de morte prematura, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde do ano passado. Ele mata aproximadamente 2,5 milhões de pessoas por ano. E é um fenômeno universal. Essa é uma cena da Casablanca. Aí o Major Strasser pergunta: qual é a sua nacionalidade? E o Rick Blaine responde: eu sou um bêbado. Aí o capitão responde: isso torna o Rick um cidadão do mundo. Ou seja, porque em qualquer lugar tem bêbado. Não é próprio de uma cultura específica. E já há muito tempo está claro que a dependência química, o transtorno de uso de substância, é uma doença crônica, né? Porque é muito difícil passar essa ideia para as pessoas, né? Como depressão também. Se você teve um episódio de depressão, você tem 50% de chance de ter o segundo. Se você teve 2, você tem cerca de 70% de chance de ter 3. E a partir de 3 episódios de depressão, é mais de 90% que a depressão será recorrente, será uma doença crônica, mas isso ainda é difícil para as pessoas absorverem. Não, mas eu já resolvi, eu estava com aquele problema, estava me separando, fui demitido, né? Agora eu estou legal. Mas você sabe que quem teve 3 episódios de depressão, terá depressão a vida inteira, é uma doença recorrente, é uma doença cíclica, né? Você pode passar um período, alguns meses ou um ano bem, mas você vai ter depressão de novo. Era uma coisa que não se falava antigamente. Você achava que a depressão resolvia e pronto, está resolvida aquela questão. Uma das razões pelas quais a depressão é recorrente é porque cada vez que você tem um episódio depressivo, você muda a transcrição genética das células.
ela fica modificada. E a cada novo episódio depressivo, essa transcrição fica novamente modificada. E você sabe que esse ano é um ano muito importante, porque pela primeira vez, depois de muito bate-boca, encheção de saco e artigo para lá, a Associação Americana de Psiquiatria, de Cardiologia, American Heart Association, oficialmente, 2014, reconheceu depressão como fator de risco cardiovascular. Porque há muito tempo eles consideravam obesidade, hipertensão, hiperlipidemia, né, aumento de colesterol e triglicerídeos, e sedentarismo. E já havia muita gente dizendo, olha, depressão mata mais, depressão tem mais infarto, depressão tem mais acidente vascular cerebral. E esse ano, então, oficialmente, está no site da American Heart Association, depressão, junto com obesidade, hipertensão, sedentarismo e hiperlipidemia, passou a ser considerado fator de risco cardiovascular. Então, é uma doença que acomete o corpo inteiro, não é só o sistema nervoso. A hipertensão, como diabetes, tem uma elevada taxa de recidiva, né? Assim, é muito comum que o hipertenso, especialmente aquele que não mantém adesão ao tratamento, venha a ter novas crises hipertensivas. E o drogadito também. Em torno de metade das pessoas que têm abuso de drogas, né, eles têm recidiva. Então, deve ser encarado como uma doença crônica. E aquilo que eu havia mencionado rapidamente, que o cérebro ele tem uma plasticidade. Ontem eu assisti uma palestra de um professor de Yale, que é o Brooks Wexler, que é um dos sujeitos mais proeminentes dos Estados Unidos. Ele recebeu títulos honoríficos que raramente alguém recebe nos Estados Unidos. E a palestra dele é exatamente sobre isso, como é que a cultura, a religião, o ambiente modifica o cérebro. Porque a gente tem a ideia de que você nasce com aquele DNA e o seu DNAzinho vai acompanhando você. Na verdade, o nosso DNA, ele só tem 1,2% de diferença para o DNA de um macaco. Então, como é possível que o meu DNA só tenha 1% de diferença para o DNA de um macaco? E a minha espécie animal dominou o planeta, modificou o planeta e domina qualquer outra espécie animal. Como é possível com 1% de diferença? É porque o meu DNA, ao contrário do DNA do macaco, ele tem um sistema super complexo de regulação. Então eu posso bloquear partes do DNA, desbloquear, bloqueio de novo, desbloqueio, bloqueio aqui, bloqueio ali. Então, na verdade, o DNA que eu nasci vai ser modificado dependendo das experiências que eu tiver, principalmente na primeira infância. Então, o meu DNAzinho lá aqui, quando eu nasci, ele pode ser todo bloqueado. Ele está lá, mas ele pode ser bloqueado ou desbloqueado de acordo com o ambiente. E posteriormente sou eu, quando chegar na vida adulta, que vou modificar o ambiente. O ambiente me modifica quando eu sou bebê. À medida que eu vou crescendo, meu cérebro vai se adaptando a essas alterações. Quando eu sou adulto, eu modifico o ambiente, mas eu vivo e reajo em função do ambiente. É muito interessante essa progressão. E a questão quando eu tenho uma exposição repetida à substância psicoativa, né, eu tenho alterações de longo prazo em vários sistemas cerebrais, acho que vocês já sabem disso. E quando eu tenho menores de 20 anos, essas alterações são maiores ainda. É a razão pela qual, apesar de em muitas culturas, né, se dizer, não, meu filho, bebe um pouquinho da cerveja para você experimentando, ou experimenta um golinho do vinho, porque papai gosta de vinho. Você jamais deve fazer isso. Quer dizer, o contato com o álcool ou com qualquer outro tipo de droga deve ser o mais tardio possível. Ele não deve ser feito precocemente, pela possibilidade dele alterar esses circuitos. Muito bem, então falando dessa correlação entre TDAH, que é um transtorno do déficit de atenção, que anda muito na moda, essa maluquice, tem, não tem, existe, não existe. Qual seria a correlação entre TDAH e transtorno de uso de substância? Existem alguns suspeitos, né?
dessa correlação. O primeiro, que é uma coisa que eu estudo em pesquisa, que é o sistema de recompensa do cérebro. E o outro é a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado a prazer, e os receptores de dopamina, né, que é como se fosse a chave e a fechadura. A chave é a dopamina, a fechadura é o DAT, entre outros, né, um receptor. O que acontece? Qualquer coisa que me seja gratificante, por exemplo, comida, sexo, qualquer coisa que seja gratificante vai aumentar a dopamina. Isso faz parte do nosso sistema, isso é um mecanismo natural, porque tanto a comida, que vai me manter vivo, saudável, né, funcionando, quanto o sexo, que vai permitir manter a minha espécie viva, reproduzindo, elas tinham que se associar a algum bem-estar, porque senão eu corria o risco da minha espécie ser extinta. Então, assim, coisas que potencialmente vão me fazer sobreviver e reproduzir, tem que dar prazer. Então, essas coisas aumentam a dopamina, né? E depois eu vou falar disso de novo. Só que a cocaína, aqui é o que seria comida, por exemplo, e aqui é o que seria cocaína. As substâncias psicoativas, elas aumentam essa dopamina num nível completamente diferente de qualquer outra coisa que lhe dê prazer. Então, ela desregula o sistema relacionado ao prazer. A pessoa fica desregulada. Aquele sistema que existe em todos nós e tem uma função adaptativa, uma função evolutiva, ele fica desregulado. Então, basicamente, o que eu tenho, isso aqui seria um neurônio e aqui um outro neurônio. Né? E aqui seriam os receptores, no caso de dopamina, que é esse neurotransmissor mais importante para quem trabalha com drogas e com TDAH também. E eu tenho uma bombinha. Cada vez que a dopamina é liberada e a chave, né, vem se encontrar com a fechadura aqui e deflagra uma reação, né, um impulso nervoso, com mecanismo de economia, também tem um outro sistema aqui que puxa para dentro, que foi liberado, volta para dentro para economizar, poder usar esse aqui. E o que acontece é que a cocaína, ela bloqueia esse mecanismo, essa bombinha que puxa para dentro de volta a dopamina e faz com que tenha um aumento desproporcional na fenda sináptica, né, nesse espaço. É por isso que a dopamina aumenta de forma muito grande. Isso é principalmente com cocaína, porque álcool, opioides, cigarro e o tetrahidrocannabinol não agem diretamente naquela bombinha, né, que a gente chama de DAT. Mas eles influenciam a quantidade desses receptores que tem na membrana. Então o resultado final é o mesmo. Se eu tenho bombinhas que puxam para cima a dopamina para eu economizar e a cocaína bloqueia e dá um excesso de dopamina aqui embaixo, essas outras drogas, elas não bloqueiam essa bombinha, mas diminuem a quantidade de bombinhas. O resultado final é o mesmo. Eu continuo tendo mais dopamina aqui embaixo por uma outra razão, por um outro motivo. Uma das coisas que em pesquisa se sabe é que esses pacientes que têm transtorno de uso de substância, que a gente chama de DUS, eles têm alterações em vários neurotransmissores, não é só em dopamina. Eles têm também serotonina, razão pela qual existe muita depressão usuário de droga, tem também noradrenalina, né, e isso tem várias alterações intracelulares. E qual seria o problema? O problema é o seguinte, eu tenho uma doença que eu chamo de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são pessoas que têm um grau muito significativo de desatenção e muito significativo de inquietude, né? E que isso é uma doença que tem forte influência genética, né? O TDAH é fortemente influenciado pela genética, é uma doença neurobiológica. Só que a manifestação dessa doença, porque a droga afeta o cérebro e os neurotransmissores, a manifestação do TDAH vai ficar diferente. Então, qual é o maior problema? O maior problema é assim, eu conheço uma doença, conheço a outra. Só que, como ambas afetam o cérebro, se eu tiver as duas, a apresentação final vai ser diferente. Vai ser mais complicado. Então, por exemplo, quando eu for tratar uma pessoa que tenha déficit de atenção e uso de substância,
Eu sei como eu trato uma pessoa que tem déficit de atenção, mas eu sei o que acontece no cérebro dela quando eu dou o medicamento. Mas a gente não tem tanta pesquisa assim para saber o que acontece no cérebro de uma pessoa que é usuário crônico de droga, porque o cérebro daquela pessoa não funciona como o cérebro normal, mesmo que ela não esteja usando droga. Então, o cenário, digamos assim, em que o remédio vai estar fazendo efeito é completamente diferente do que eu sei de uma pessoa que não usa droga. Então, qual é a coexistência entre uma coisa e outra? Os adultos que estão, isso é um dado americano, os adultos que estão em tratamento para transtorno de uso de substância, acredita-se que um terço possa ter TDAH. Então, vamos supor, num serviço especializado como aqui, existe uma possibilidade de que um terço das pessoas que procuraram tratamento para uso de drogas, um terço tenha TDAH. Em adolescentes que têm ou uso, né, ou abuso de substância psicoativa, existe uma elevada taxa de TDAH. Nesse estudo aqui, por exemplo, quase 75% dos jovens ou tinha TDAH, ou tinha transtorno de conduta, que eu vou falar sobre isso depois, ou tinha TDAH com transtorno de conduta associado. E há várias razões para isso acontecer. Por que teria essa correlação? Então, na verdade, assim, eu tenho a droga levando, vai depender se eu entrei em contato muito cedo, se ela é facilmente disponível, se ela é barata, ou se eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, se eu administrei por via endovenosa ou se eu cheirei, o efeito da droga, qual é a droga, que vai alterar mecanismos cerebrais. Isso depende do ambiente. Se o ambiente doméstico é caótico, como é que os pais encaram o uso da droga, a influência dos pares, sexo, presença de doenças mentais, enfim, é muito complexo tratar o uso de droga, né? Porque se tem vários, é uma receita de bolo que tem muitos ingredientes. Você tem que pensar em inúmeros ingredientes que dão resultado final àquela receita. E aí, sempre se falou de que o TDAH, ele aumenta o risco do pestinha, eu chamo de pestinha que tem TDAH, vir a se tornar um usuário de droga no final da adolescência ou no início da vida adulta. Mas, possivelmente, há vários erros metodológicos. Nós fizemos uma meta-análise que foi publicada em 2012. Nessa meta-análise, o que a gente viu foi o seguinte: todos os estudos antes da nossa meta-análise, eles confundiam um pouco, porque tem crianças que têm TDAH, elas têm desatenção e têm hiperatividade. Tem crianças que têm desatenção e hiperatividade e aprontam muito. Não obedecem, não respeitam regras, isso já é uma outra coisa que pode ou não ocorrer com o TDAH. Que é o que a gente chama de transtorno de oposição e desafio, TOD. O nome já explica tudo, transtorno de oposição e desafio. Mas seria um exagero de coisas que a gente faz em algum grau. Mas existem aquelas crianças que tem o que se chama de transtorno de conduta, onde aí você já ultrapassou um certo limite, uma fronteira, porque você comete infrações de natureza moral, que é roubar, ser cruel com animais, forçar a atividade sexual. Aí são coisas que são universalmente aceitas como proibidas. Então, uma coisa é eu peitar, vou fazer sim porque eu quero, não sei o que, bate porta, chuta o cachorro, não sei o que, desafia o pai, isso é uma coisa. Outra coisa é roubar. Então, aí já houve, você pulou para uma outra categoria que é o transtorno de conduta. E muitos estudos, até a publicação da nossa meta-análise, fazia tudo um saco de gato, era tudo igual. Então, quando a Maria Antônia separou isso, ela observou o seguinte, que o TDAH sozinho não tem como, isso daqui é um diamantezinho, ele tem que ficar bem distante. Se for para cá é porque influencia, se for para cá é porque influencia negativamente, mas ele está próximo do 1, quer dizer, ele não tem quase influência. Você pega todos os estudos publicados e faz uma análise matemática. E o que a gente observou? Que o TDAH, na nossa avaliação, por si só, ele não leva ao uso de droga. Mas isso é o contrário de que todo mundo tinha falado até então.
No ano seguinte, saiu um outro estudo de 15 anos, aí é diferente, o nosso é a avaliação do que os outros publicaram. Esse aqui é um estudo que acompanhou durante 15 anos 1.800 pessoas, né? E eles viram se o TDAH na infância, até os 12 anos, contribuía para você desenvolver TUS depois, né? E o que eles observaram? Que a trajetória para álcool e drogas ilícitas era prevista pelo TOD, pelo comportamento positivo, e não pelo TDAH. É que o tal do comportamento de oposição e desafio, né, que é o TOD, que é muito comum no TDAH, mas não é a mesma coisa, esse comportamento é que previa se o pestinha ia ou não ter um risco aumentado de se tornar usuário de droga. Não era o TDAH propriamente dito. Ou seja, confirmou com outro tipo de estudo, aí no caso é um estudo de coorte, um estudo longitudinal, o que a gente havia concluído na nossa meta-análise. Mas, nesse mesmo ano, na principal revista de dependência, né, química, que é o Addiction, eles foram avaliar, vocês veem que é um assunto recorrente, né, que isso as pessoas estão querendo entender melhor. O TDAH com e sem transtorno de oposição e desafio e transtorno de conduta. E para ver se isso levava ao TUS, né? Acompanharam mil crianças, né? Desde 4 anos até 16 anos. E qual foi a conclusão? A conclusão deles foi oposta. Que o diagnóstico de TDAH na infância aumenta sim o risco para uso de substância. Que quando tem transtorno de conduta é muito pior. Matematicamente, o risco aumenta muito, né? Mas sem o transtorno de conduta, também existe um risco aumentado. Então vocês veem que é uma situação que não está clara, né? Que a literatura científica, que é o que deve guiar o que a gente faz, a literatura não existe, não tem clareza sobre essa situação ainda. Existem várias razões, eu vou falar de algumas delas, do próprio TDAH, para você ter uma chance aumentada de ser um abusador de droga no futuro. Mas tem duas que são baixa autoestima e comprometimento acadêmico. E o comprometimento acadêmico, ele é interessante porque ele ocorre em diferentes níveis. Nós fizemos um estudo no Colégio de Aplicação da UFRJ, que é uma escola pública, só que é uma escola diferenciada. Até porque os professores são professores da universidade, são pessoas que fazem pesquisa em pedagogia, tem muito filho de professor da UFRJ. E aí o que a gente viu? Nós fomos ver o desempenho acadêmico dessas crianças e nós controlamos quer dizer o seguinte, nós neutralizamos algumas coisas. Uma é dislexia, porque dislexia atrapalha o meu desempenho acadêmico. Então o garoto pode ter TDAH, mas pode ter TDAH com dislexia, então tem que neutralizar, porque pode ser a dislexia que está dando problema, e não o TDAH. A gente controlou por renda familiar. Por quê? Porque a gente sabe que existe, em países com grande heterogeneidade de classes sociais, existe diferença de desempenho acadêmico apenas pelo nível socioeconômico. E um fator que é extremamente importante é a educação parental, o nível de escolaridade, principalmente da mãe. O nível de escolaridade da mãe é altamente preditivo do desempenho da criança, mesmo que você controle por inúmeras variáveis. E aí o que nós fizemos? Nós avaliamos 396 crianças, encontramos 8% de TDAH, né? E o que a gente fez? Era ótimo fazer essa pesquisa, porque eu podia controlar dentro da mesma escola, da mesma classe, do mesmo professor, as mesmas provas, o mesmo conteúdo, quem tinha e quem não tinha TDAH. E o que eu observei? A chance de você ter um desempenho ruim em matemática e em português era 3 vezes maior em quem tinha TDAH. Só pelo pestinha ter TDAH, só isso. A gente controlou pelo sexo, pela renda familiar, pela escolaridade da mãe, pela presença de dislexia. Só por ter TDAH, a chance dele ter mau desempenho era 3 vezes maior. Ou seja, TDAH dá mau desempenho acadêmico. Bom, isso tem a ver com desempenho acadêmico. O desempenho acadêmico é uma coisa que afeta muito a autoestima, né? Muito, demais. Eu acho que 90%
90% das crianças e adolescentes que eu examino com dislexia têm depressão. A maioria se acha burro, mesmo que não seja. A sensação de ser burro. Todo mundo entendeu o que a professora escreveu, eu não entendi. O enunciado perguntava um troço, eu respondi outro. Então, existe a coisa do desempenho acadêmico afetar a autoestima. E baixa autoestima é uma das coisas que a gente sabe que aumenta a chance de você procurar algo para dar uma aliviada naquele sofrimento, ou seja, procurar droga. Mas existem fatores biológicos, neurobiológicos, que também aumentam as chances de você usar droga. Porque o TDAH, ele tem um problema no funcionamento de dopamina. E como a gente viu lá atrás, a dopamina é o principal neurotransmissor, quer dizer, a principal substância química do cérebro envolvida na dependência à droga. Também tem o que a gente chama de disfunção executiva. Disfunção executiva é aquela capacidade de você planejar, eu vou falar mais sobre isso depois, de você planejar as coisas, você antever as consequências, de você reformular o seu plano de acordo com o que está acontecendo. Olha, eu tinha planejado fazer tal coisa, não está rolando, o que eu vou fazer? Então eu modifico, né? Então, e isso é uma coisa que está afetada no TDAH. E uma coisa que é o que eu estudo atualmente, que é o sistema de recompensa, né? Sistema de recompensa, que depende muito de dopamina, é o que a gente tem o tempo todo e é o que os terapeutas cognitivo-comportamentais trabalham muito, né? Que é você modificar, mas tudo na vida é recompensa, né? Se eu recebo um elogio, recompensa não precisa ser dinheiro ou presente, né? Recompensa pode ser sorriso, abraço, elogio, né? Você se sentir bem é uma recompensa, né? Enfim, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a pesquisa que eu participei e ela é da Gayle Tripp, que é uma psicóloga neozelandesa que atualmente trabalha no Japão, do Instituto Okinawa, que é aquela ilha que ficou muito famosa porque tem uma base militar americana lá. E ela e o marido, eles têm uma teoria, vou explicar porque não é difícil de entender. Então, isso aqui seria uma bombadinha de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, né? É mais ou menos o seguinte: eu venho pererê, pererê, pererê e sou recompensado. Puxa, ganhei um beijo, ganhei o iPad que eu tinha pedido, passei no concurso, enfim, o que quer que seja. Recebi uma recompensa, eu tenho uma bombada de dopamina, que é a substância relacionada a esse prazer. Só que, ao longo da vida, desde que a gente é pequenininho, a gente faz coisas que vão ou não ser recompensadas. Se eu vou passar de ano, se eu vou ganhar o iPhone novo que eu tinha pedido, né? Se eu vou conseguir passar cantada na menina que eu estou interessado, se eu vou ser escalado para o time de futebol que eu estou afim. E existem coisas que sinalizam se você vai ou não atingir a recompensa. Porque se eu só mudar o meu comportamento na hora que eu receber a recompensa, não vai dar. Tipo assim, meu filho, tenta estudar mais, se dedique e tal, porque no final do ano a gente vai viajar, que você queria ir para sei lá onde. Poxa, a recompensa é muito tardia. Se a bombada de dopamina, que é o que modifica o nosso comportamento, só for ocorrer no final do ano, em abril, não adianta, né? O negócio é só em dezembro, então não vai funcionar. Então é por isso que eu tenho pistas, que eles chamam de cues. Eu tenho pistas ao longo do tempo, dizendo assim, beleza, acho que você está indo bem, a gente vai viajar no final do ano que você queria. Bacana, ela está dando mole para mim, acho que vai rolar. Me esforcei, aí o cara disse que eu melhorei o futebol, acho que ele vai me escalar para o time quando chegar o campeonato em outubro. Então essas pistas, elas já dão bombadinhas de dopamina, porque elas já permitem eu modificar o comportamento naquela hora. Não precisa esperar a recompensa, porque a recompensa é muito depois, não ia dar certo isso, né? Então, também não tem como ser recompensado toda hora, porque muitas coisas que eu faço não tem como recompensar agora, só depois, né? Então eu tenho que ter coisas que o tempo todo sinalizam que você vai ser recompensado. Por isso que as empresas fazem plano de cargos e salários, né? Por isso que as pessoas ganham bônus, né? Enfim, porque são coisas que sinalizam recompensas que são importantes para todos nós. E aí depois que você associou que aquelas pistas
levam a recompensa, repare que a pista já dá uma bombada de dopamina enorme, e quando chega a recompensa, você nem tem mais, você não precisa mais ter, você já teve a bombada de dopamina, você já modificou ou manteve o seu comportamento para atingir aquele objetivo. O que acontece no TDAH? Isso foi primeiro demonstrado em ratos geneticamente modificados para terem TDAH. Então, aqui vem o ratinho, ele é recompensado, tem uma bombada de dopamina. E aí, quando ele aprende que alguma coisa vai se associar à bombada de dopamina, né, repara que ele não tem uma bombada tão grande. As pistas que sinalizam, olha, você vai ser premiado, vai ganhar, sei lá, o açúcar ou alguma coisa, que avisa ele que ele vai ganhar, não tem esse efeito. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque psicoterapia é baseada principalmente em você sinalizar coisas que vão acontecer no futuro. Se o sujeito tem uma sinalização deficiente, é um inferno para o psicoterapeuta. Eu dei aula sobre isso num congresso de psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, economia de fichas, né, token economy, provavelmente não funciona em TDAH, como funciona em crianças normais. Por quê? Você fica dando fichinha. Quando tiver tantas fichas, você ganha não sei o quê. Sim, mas o garoto não ganhou a ficha. Ganhar a fichinha, olhar o mural cheio de fichinha, que seria a pista que sinaliza que ele vai atingir a recompensa, não dá bombada de dopamina nele. E eu preciso da bombada de dopamina, senão ou eu não mudo ou não mantenho o comportamento adequado. E aí o que você observa? Mesmo depois que ele já aprendeu que isso sinaliza isso, a bombadinha dele, da pista, é muito pequena e ele continua se bombando na recompensa, que é um parâmetro que não ocorre em pessoas normais. Então a ideia foi investigar isso em pessoas com TDAH. Então eu peguei indivíduos com TDAH e eu fiz, dentro da ressonância magnética, um estudo de neuroimagem funcional, em que você mostrava para a pessoa pistas que sinalizavam que ela ia ganhar dinheiro e pistas em que ela não ia ganhar dinheiro, dentro da ressonância. Que é assim que a gente faz. O que a gente observou? Os indivíduos sem TDAH, na hora que eu dou a pista, eles, como havia sido previsto, eles ativam a área, diz assim, dão uma bombadinha de dopamina, tipo assim, beleza, eu sei que daqui a tantos segundos ou minutos eu vou receber, era um voucher real de dinheiro da livraria Saraiva. Já o TDAH, quando sinalizava que ele ia receber o voucher, ele não ativava. E ele sabia que quando apareceu o negócio, que ele ia ganhar um dinheiro. Ganhava até $100 da livraria Saraiva. E ele não ativava. Ele só ativava, repara que quando ele recebia o voucher, ele ativava. E o controle, que já tinha sido ativado antes, ele não se ativava mais. Ou seja, temos um problema no sistema de recompensa. A sinalização legal continua assim, que você vai ser recompensado, não funciona. Então, isso para quem faz psicoterapia é muito complicado. Porque significa ter que mudar algumas técnicas para lidar com essa situação. E o que a gente observou é, com relação à antecipação da recompensa, quanto mais sintomas eu tenho, menos eu ativo. E na hora que a recompensa é fornecida, ele aparece lá o voucher com o dinheiro que ele ganhou. Quanto mais sintomas eu tenho, mais eu ativo. Ou seja, é um padrão diferente. Então a gente demonstrou, como outros também já demonstraram, que esse sistema de recompensa é alterado no TDAH. E o sistema de recompensas é uma coisa que a gente já sabe que a droga, como eu mostrei lá atrás, afeta demais aquilo. E se esse sistema já está afetado, então a situação vai ser pior. E pode ser por isso que talvez TDAH tenha uma maior associação com o uso de drogas. Tem influências genéticas em comum, por exemplo, o gene que promove aquele receptor da fechadura, né, um deles, o DAT1, esse gene ele pode estar alterado tanto no TDAH como em alguns casos em uso de droga. E uma dúvida que tem é se essas pessoas acabam usando droga como uma forma de automedicação. Por quê? Porque muitas drogas aumentam a tensão. É o caso da nicotina, né? A nicotina, claramente, quem é fumante diz, eu fumo porque eu me concentro melhor. Qualquer fumante fala isso.
E a cocaína é um estimulante, então, só que é uma droga de estimulante, mas é um estimulante. Então, a cocaína também seria um estimulante. Então, há uma dúvida. Se essas pessoas com TDAH, é claro que a droga, ela dá prazer em todo mundo, né? Isso é uma coisa óbvia. Só que para quem tem TDAH, ele teria um plus. Além do prazer que todo mundo tem, ele ainda consegue fazer um troço que ele não conseguia, que é ficar concentrado. Então ele tem um plus, né? Todo mundo tem barato quando cheira cocaína, mas ele, além do barato, ele tem uma outra coisa que ele nunca conseguiu fazer direito. Então é uma possibilidade também que leve a essa associação entre TDAH e TUS. Então, a experimentação normal, quer dizer, fumar um cigarro, pode ter efeito diferente dos portadores de TDAH. Um portador pode sentir uma melhora cognitiva ao usar nicotina nas primeiras vezes, e aí incentiva ele a usar de novo. Muito bem. O que eu sei que acontece com... Aqui saiu transtorno, isso aqui é transtorno de substância. Adolescentes que têm TDAH e transtorno de uso de substância, eles ficam menos tempo aderidos ao tratamento, quer dizer, eles abandonam o tratamento maior, e eles têm muito mais taxa de recaída. E adolescentes que têm TDAH e têm abuso de álcool, têm recaídas muito mais rápidas do que o esperado, e elas são muito mais frequentes. Então, assim, o TDAH piora o TUS. Então, é possível que o TDAH predisponha ao TUS, e depois que você tem TDAH com TUS, para tratar vai ser pior. Então, essa associação tem que ser melhor estudada, e isso tem que ficar claro, porque isso modifica o prognóstico, modifica o tratamento, coisas de risco, né? Se eu tenho uma criança com TDAH, eu sei que eu tenho que ficar muito mais de olho nela, porque se ela entrar em contato com droga e desenvolver abuso, para ela vai ser muito pior do que um outro que não tem. Quer dizer, já é ruim para todo mundo, mas o outro que não tem TDAH já é ruim. Para ele que tem TDAH vai ser pior ainda. E aí a dúvida é, será que fumar, né, será que eu tratar do TDAH ajuda, por exemplo, pessoas pararem de fumar? Talvez sim. Então isso é que sugere que pelo menos com o tabagismo, né, e nicotina é uma droga, com nicotina, com certeza existe a medicação. A gente não sabe se existe com as outras drogas, mas com nicotina isso já está bem claro. Então, TDAH com TUS é uma comorbidade clinicamente relevante e o TDAH influencia o curso do TUS. Então, é por isso que tem indicação de você rastrear, principalmente nessa população de pacientes que têm uso de substância, rastrear se eles têm TDAH. E aí, uma das coisas, esse estudo do ano passado mostrou o seguinte: vale a pena usar o ASRS? O ASRS foi validado pelo nosso grupo lá da UFRJ, tem quase 10 anos isso. O ASRS, ele é um rastreio, que são aquelas 18 perguntas que você faz, é um rastreio. Você não pode levar o pé da letra. É apenas para ver, se o cara tem uma pontuação muito alta, você tem que conversar com ele sobre sintomas de TDAH, porque há uma chance dele ter, não quer dizer que ele tem, porque aquilo é uma coisa auto-preenchida. Acontece, esse é um estudo desse ano, eu acho, acontece que você investigar se uma pessoa com TUS tem TDAH é muito difícil. Para dizer a verdade, eu acho difícil fazer diagnóstico de TDAH, vou ser sincero para você, está filmando isso aí, né? É difícil. Sabe por quê? Porque desatenção é um sintoma universal. Levanta a mão aqui quem acha que a memória não é boa. Vocês acham que tem, por um acaso da natureza, está cheio de Alzheimer nesta sala? Não, né? Mas um monte de gente aqui diz que a memória não é boa. Levanta a mão quem acha que a atenção não é boa. Vocês acham que por um acaso, bom, tudo bem que o tema podia ter chamado, mas essas pessoas todas têm TDAH? Então tem que ter muito cuidado, porque se você perguntar para a pessoa se a atenção é boa ou não, há uma grande chance de dizer que não. Isso não quer dizer que ela tenha TDAH, porque desatenção é uma coisa que dá em pessoas normais
deprimidas, ansiosas, traumatizados de crânio, em esquizofrenia. Desatenção é um sintoma inespecífico, que nem febre. Posso ter febre porque estou com infecção, estou com lúpus, né, estou com doença autoimune, passei a manhã inteira no sol, estou com insolação. Desatenção é esquecimento? A desatenção é você não conseguir se concentrar muito tempo numa coisa. E, normalmente, quem é desatento também é esquecido. O oposto não é verdade, nem todo mundo que é esquecido é desatento. Na verdade, eu perguntei da memória, porque se eu perguntasse de cara atenção, as pessoas ficavam assim. Então, e tem coisas que você tem que ter prática clínica para perguntar. Por exemplo, você nunca pode perguntar para uma mulher se ela acha que o cabelo está caindo. Porque 99,99% das mulheres acham que o cabelo está caindo. Você não pode perguntar. Se você perguntar, não tem valor nenhum. Você vai perguntar para a mãe: seu filho se alimenta direito? Não. Inclusive, eu até mando tirar essa pergunta do questionário, porque senão eu vou perguntar porque 100% das mães dizem que o filho não come direito. Aí só a menina assim, parece um pão de queijo, menino. Ele não come direito. Então assim, tem coisa que não dá. E mãe é tudo maluca mesmo, então fica complicado. Então tem perguntas que não dá para fazer, porque a pessoa fala assim e ainda exagera. Né? Exagera. Então, esse artigo é simplesmente sobre isso, quer dizer, como você faz diagnóstico de TDAH em quem tem uso de substância. Por quê? Qual é o problema? O problema é o seguinte: por exemplo, se eu estou usando, se eu cheirei ontem ou anteontem, eu posso ter agitação é um sintoma de TDAH, eu posso ter ansiedade, eu posso ter intolerância à frustração, eu posso ter inquietude, eu posso ser impulsivo, impulsividade é um sintoma de TDAH. Pode ser que isso aqui é efeito da substância, pode ser que eu seja um adicto, eu já estou dependente, né? Aí certamente eu tenho fissura e tenho perda de controle, que é o que caracteriza a dependência. Eu tenho fissura e eu não tenho controle, por isso que eu sou dependente. Né? Eu tenho impulsividade, tenho pouca estratégia de tomada de decisão, eu tenho ansiedade, são coisas que são muito parecidas com o TDAH. Eu posso ter comorbidade psiquiátrica, por exemplo, quem usa substância psicoativa tem muita ansiedade, muita depressão, pode ter comportamento antissocial, e são coisas que também ocorrem no TDAH. Então, às vezes, fica muito difícil, mesmo para quem se especializa nisso, fica muito difícil para você conseguir identificar o que é da droga, efeito da droga, o que é abstinência da droga, e o que é comorbidade psiquiátrica por causa da droga e o que é sintoma do TDAH. Uma das coisas que mais ajuda é o seguinte: os sintomas de TDAH têm que ser estáveis ao longo do tempo. Se o garoto tem desatenção, eu tenho que demonstrar desatenção há muito tempo, o tempo todo, em vários ambientes. Se ele tem desatenção só para estudar, não é TDAH. Desatenção só para estudar chama-se dislexia. Né? TDAH é desatento vendo DVD, conversando com a mãe, assistindo aula e estudando. Se é só para estudar, não é TDAH. Não existe essa doença, isso é dislexia. Então você tem que demonstrar que aqueles sintomas de impulsividade, de desatenção, de hiperatividade, tem um curso crônico. Às vezes você está conversando só com o paciente, você tem que chamar o cônjuge, tem que chamar a mãe ou o pai, tem que chamar uma outra pessoa para colher essa história de vida, para saber se aqueles sintomas são recentes, portanto podem estar associados à droga, né, ao processo da droga, ou se eles existem há muito tempo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: eu acho que existe um exagero no diagnóstico do TDAH, enorme. Pra vocês terem uma ideia, por semana, eu retiro o diagnóstico de 3 pessoas, no mínimo, que me procuram achando que tem TDAH ou já se tratando para TDAH. Porque eu acho que não tem TDAH. Acho que as pessoas estão fazendo um diagnóstico com muita facilidade. E eu acho que é um diagnóstico relativamente difícil de ser feito. E a propósito daqueles 18 sintomas, a própria Associação Americana de Psiquiatria fala: o uso por indivíduos sem treinamento clínico pode levar a uma aplicação inadequada do seu conteúdo. O uso adequado dos critérios diagnósticos exige treinamento intensivo e seu conteúdo não pode ser simplesmente aplicado
como se fora um livro de receita, um livro de receita de cozinha, né? E é o que acontece. Eu já recebi relatórios de não especialistas que tem simplesmente os 18 sintomas e foi fazendo um X, assim, tem, então tem TDAH. Não é assim que se faz esse diagnóstico. Então, assim, banalizou. Eu acho que as pessoas não entenderam direito o que é a DSM. A DSM é um manual para ser usado por especialista, não é para ser usado por não especialista. Não tem como. Então, TDAH com TUS. Sempre, né, tem que haver uma intervenção psicossocial para o TUS. Sempre. Eu não posso tratar TDAH, se a pessoa tem uso de substância psicoativa, eu não posso tratar só o TDAH. Nunca. Tem que ser concomitante a um tratamento com equipe especializada em abuso de drogas. E qual é a preocupação? A preocupação é o seguinte: poxa, eu vou tratar um cara que já tem problema com droga, com uma substância que vem uma tarja preta enorme na caixa, esse produto pode causar dependência. Aí, como que é o negócio? Fica complicado. Na verdade, quem é que tem o risco grande de dependência? A taxa de prevalência no Brasil é 5 a 6%. Eu demonstrei, eu não trouxe aqui, eu publiquei com o Rode, com o Guilherme Polanczyk, no ano passado, um estudo usando os dados das próprias indústrias farmacêuticas, mostrando que nem 20% dos portadores do TDAH no Brasil estão medicados. O que acontece? A gente trata uma parcela pequena da população, que é de uma determinada classe socioeconômica, que existe uma coisa que infla o diagnóstico de TDAH. Não, eu entendi que meu filho não tem TDAH, mas ele é um pouco desatento. Se ele tomar o remédio, não vai melhorar? Não tem TDAH, mas o psiquiatra, o neurologista, o pediatra e o ebiatra dão um remédio porque o menino vai melhorar mesmo que ele não tenha TDAH. Quando eu vou para os 90% da população que não tem acesso a médico, não tem acesso a remédio, mesmo que tivesse dinheiro para comprar, porque não tem na rede pública, esse diagnóstico não é realizado. Então é uma coisa, mais uma, né, coisa perversa da nossa estrutura societária, que é assim: eu tenho um número pequeno de pessoas onde possivelmente existe diagnóstico de mais e um número enorme de pessoas onde existe diagnóstico de menos. Então, nós que tratamos uma determinada classe, temos, como eu tenho, a sensação de que estão exagerando em diagnóstico de mais. Só que quando eu vejo os dados do país inteiro, tem diagnóstico de menos. Entenderam? É mais ou menos isso que acontece. Quem é que abusa de TDAH? O abusador de metilfenidato, a grande maioria não é usuário de metilfenidato, quer dizer, não foram pessoas que foram ao médico para receber receita de Ritalina, de Concerta, de Venlax, né, que são os estimulantes do Brasil. Não era medicação prescrita. São sujeitos que obtêm o metilfenidato a partir dos seus conhecidos, né? Então, assim, ele tem um amigo que tem. Eu tive esse caso com uma ex-aluna, que ela me falou: Paulo, eu vou falar, você vai ficar chateado, mas eu vou te contar. Ela tem TDAH. Quando eu estava fazendo o médio curso, que é aquele curso insuportável que os alunos fazem para passar na prova de residência, todo mundo vinha pedir o meu remédio. Estudante de medicina. Então, assim, o abusador, em geral, não é o portador. São pessoas que estão à volta. Tem um episódio do seriado Desperate Housewives em que a mãe, que tem 2 peixinhos com TDAH, descobre que tomando o remédio do filho, ela perde o apetite, a mulherada toda está louca para emagrecer, e tem mais energia para aguentar, cuidar da casa inteira e mais os 2 peixinhos juntos. E ela passa a abusar do remédio do filho. Então o abusador, em geral, não é o paciente, são pessoas que estão à volta do paciente. 16% dos adolescentes americanos em uso de metilfenidato referem que outros estudantes pediram metilfenidato para eles. Então, como é que a gente trata essa coisa? Então, já viram que é difícil fazer o diagnóstico. Não tenho certeza
exatamente da conexão entre as coisas. Quer dizer, é uma área que tem que ser mais investigada. Tem poucos estudos sobre o tratamento dessas pessoas. Uma das coisas que a gente sabe é o seguinte: há alguns dados favoráveis para a gente não usar medicamentos, estou me referindo aos pacientes que têm TDAH com TUS. Nesses indivíduos, não usar Ritalina, aquela antiga de curta duração. Procurar usar remédios de longa duração, né, que é a Ritalina LA, o Concerta ou o Vendas. Porque os de curta duração, de dar uma bombada muito rápida e autolimitada de dopamina, tem o problema de terem o potencial de serem triturados e serem cheirados ou injetados, coisa que não ocorre com os outros produtos. Tem que ter cuidado com o repasse para outras pessoas, o efeito euforizante de fissura, que é raro, mas sugere que aconteceu alguma coisa com esse indivíduo. E, em geral, você começa o tratamento para o TDAH depois de pelo menos alguns meses de abstinência da droga. Porque senão você vai enlouquecer, você não sabe o que é efeito do remédio, efeito colateral, o que é da droga, o que é da abstinência da droga. É impossível, você não tem como avaliar. Até poucos anos, graças a um estudo que foi publicado na Pediatrics em 2003 pelo Timothy Williams, que é o pessoal de Harvard, ele mostrou nesse estudo, que é um estudo pequenininho na Pediatrics, que é a revista de pediatria oficial americana, que crianças com TDAH que tinham sido tratadas tinham menor incidência de uso de drogas do que crianças com TDAH que não tinham sido tratadas. Porque o medo era justamente o remédio, não facilitava até o garoto ter acesso à droga. Mas era o oposto, quer dizer, ele mostrou pela primeira vez assim: se eu tratar, eu diminuo a chance do garoto ser usuário de droga. Acreditava-se isso, né? Mas e surgiram novas evidências nos últimos anos. Então surgiu essa meta-análise que foi publicada no JAMA no ano passado, mostrou o seguinte: avaliou todos os estudos de 1980 até 2012. Então eles viram o seguinte: crianças tratadas e não tratadas têm o mesmo desfecho, que é o mesmo resultado, que é o uso de droga. Então aí o negócio já mudou de... Até o ano passado a gente dizia assim: você tem um filho com TDAH, tem até um amigo meu que é ótimo, é super engraçado, ele fala assim: seu filho tem TDAH, ele tem risco de ficar dependente de cocaína, para ameaçar a mãe, porque às vezes tem que ameaçar a mãe, né? A mãe sabe que tem que ameaçar, porque senão as mães são impossíveis. Mães são impossíveis. Sempre digo isso para os meus alunos da faculdade de medicina: mãe não adoece, mãe piora. Já é um estado patológico de base. Então assim, tem que ameaçar a mãe: seu filho vai ficar usuário de cocaína e tal. Não, a menina é só TDAH, isso é um raciocínio matemático, né, de epidemiologia. Mas atualmente os novos estudos já não dizem com tanta clareza que tratar vai diminuir o risco do garoto se tornar usuário de droga, né? Esse outro estudo, também é do ano passado, ele concluiu o seguinte: que medicação semelhante ao anterior. Medicação para TDAH não protege e também não aumenta risco para transtorno de uso de substância, tá? Ou seja, esse daqui ainda vai mais além, diz assim: olha só, eles acham que o TDAH aumenta o risco de uso de substância e que tratar o TDAH não é suficiente, que esses garotos mantenham o mesmo risco para se tornarem dependentes, para se tornarem abusadores, mesmo que sejam corretamente tratados por TDAH. E ele diz o seguinte: vão ter que descobrir uma outra coisa para diminuir o risco dessa população. Porque hoje em dia a gente trabalha muito com risco, né? Por isso que a gente trata colesterol, a gente cuida do peso corporal, né? A gente diminui, por isso que ele faz mamografia, né? E a gente trata de risco, né? E é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que posso ter levado mais dúvidas do que informações, mas a nossa situação atual é exatamente essa, de grandes dúvidas. A gente sabe algumas coisas, mas muitas verdades que eu mesmo falava em sala de aula, eu não tenho mais como falar. Que o tratamento protege, que o risco de... já não tenho como falar.
Então, assim, mudou muito nos últimos anos. E é uma coisa que, obviamente, tem que ser melhor investigada. Tá bom? Obrigado. Vamos abrir para perguntas agora. Já temos aqui uma pessoa que não sugeriu. Quem quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Eu queria saber se quando a mãe usa drogas na gestação, se a criança é considerada um usuário de substâncias, se ela tiver TDAH, e aí ela é considerada... Pois é, a dúvida é, a gente sabe que mães que bebem durante a gestação ou que usam drogas têm maior chance de ter filhos com TDAH. Então a dúvida é, será que não tem nada a ver com a droga? Porque a mãe tinha TDAH, e TDAH aumenta o risco dela beber e usar droga, e o que passou foi o gene do TDAH, não tem nada a ver com a droga. Ou se o fato dela usar droga e álcool aumenta o risco do filho ter TDAH. Houve muita discussão, isso já foi e voltou umas 20 vezes, é que nem ovo, né? Assim, cada ano é uma coisa, uma hora é péssimo, você vai morrer, no outro ano, você tem lá no Globo uma coluna dizendo que você deve comer ovo diariamente. Você não consegue acompanhar a história do ovo, né? Descobrir se é para comer ou se não é para comer ovo, inclusive pouco bom. Mais recentemente, o que se acha é o seguinte, beber e usar droga na gestação, mesmo que a mulher não tenha TDAH, parece que realmente aumenta o risco de o feto, né, da criança nascer com TDAH. Tá? Então, assim, TDAH é uma doença genética. Mas quando eu digo que uma coisa é genética, quer dizer assim, se eu pegar todos os casos, uma grande quantidade foi passado pelo gene. Mas não quer dizer que todos os casos tenham sido passados pelo gene. Pode ter outras causas para aquilo. Por exemplo, desnutrição na gravidez também dá TDAH, mas isso é uma minoria de casos. Então o que a gente sabe é que usar álcool e drogas na gravidez aumenta o risco de ter TDAH. Acho que quando você fala em usar álcool, você pode especificar um pouco? O que para você é usar álcool na gravidez? É beber socialmente ou é uma pessoa dependente de álcool? Não, beber social. Pois é. Beber um pouquinho, beber de vez em quando, beber de... Eu não sei dizer qual é a orientação dos obstetras e dos ginecologistas atualmente. Existe um limite que eles dão oficial. Porque eles liberam, né? Mas tem um limite específico que eles liberam, quer dizer, não precisa ser dependente de álcool para ter o risco, seria só usar o álcool. Eles não proíbem, vamos dizer assim, eles não proíbem. Mas eu acho que é muito pequeno o consumo, tem que ser muito pequeno. Tá. Você falou de diagnóstico clínico, né? Existe alguma especialidade médica mais recomendada para essa avaliação? Não, na verdade, assim, diferentes especialidades se dedicam a TDAH. Então, na verdade, é saber se a pessoa realmente assim, se dedicou e tem treinamento e sabe fazer aquele diagnóstico, mas não tem uma especialidade específica. O problema é que quando foi publicada aquela lista de 18 sintomas, todo mundo pegava a lista e dizia, eu sei fazer o diagnóstico, sai com o papel na mão, vou perguntando e vou fazendo o diagnóstico. E aí banalizou um pouco a coisa, entendeu? O mesmo fenômeno, muito pior, aconteceu com depressão. O diagnóstico de depressão ficou uma coisa banalizada, né? Todo mundo tem depressão, qualquer tristeza virou depressão, quer dizer, ficou uma coisa assim ridícula quase. São dois questionários, tem um que é para criança e adolescente que chama SNAP, S-N-A-P, e o outro que é para adulto que é ASRS. Os dois têm disponíveis no site da ABDA, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Você vai no site da ABDA, você pode baixar em PDF o questionário. Então, esses dois são questionários de rastreio, quer dizer que você vai fazer o diagnóstico. Só você... porque rastreio o que? Eu poderia aplicar numa turma, por exemplo, toda, e pegar aqueles que tiveram uma pontuação muito alta, assim, esse daqui eu acho melhor eu conversar, porque está muito alta essa pontuação. Há uma grande chance desse cara aqui ter, não quer dizer que tem, mas há uma chance maior, é melhor eu entrevistar ou encaminhar, enfim, para ver se ele tem TDAH. Uma mãe, então você acha recomendado? Se a mãe tem uma desconfiança que o filho tem algum nível de
Mas esse é o maior problema, assim, porque todo mundo tem algum nível disso, porque, inclusive... Pois é, mas essa é a questão. Então, assim, TDAH é um diagnóstico de dimensão, é de quantidade, não é ter ou não ter. Porque, por exemplo, HIV, ou eu sou soro positivo ou eu sou soro negativo, não é isso? Câncer de próstata, ou tem ou não tem. Não tem uma coisa intermédia, tem só um pouquinho, não, só um pouquinho, então tem câncer, não é isso? Mas outros diagnósticos em medicina são diferentes. Diabetes, todo mundo tem açúcar, né? Uns têm mais, outros têm menos, né? Algumas pessoas ultrapassam o limite de 99. Aí eu chamo de diabetes, mas isso é uma abstração. É uma mera abstração matemática. Eu digo assim, você é diabético. Se eu disser, eu tenho HIV, as pessoas normalmente não têm HIV. Estou com câncer na próstata, as pessoas não têm câncer na próstata. Mas se eu disser, eu tenho diabetes, todo mundo tem exatamente o que eu tenho. Só não tem na quantidade que eu tenho, mas todo mundo tem o que eu tenho. Então o TDAH é a mesma coisa. Então, diabetes, hipertensão, osteoporose, glaucoma, não é tudo ou nada, ter ou não ter, é quanto que você tem. Então, muitas vezes, dependendo do perfil da mãe, eu vejo mães exagerando, meu filho não estuda, não sei o que, vai ser reprovado. Deixa eu ver o boletim. Não tem nada, a mulher é maluca. O menino não tem nada. Entendeu? Vai lá me encher o saco, dizer que o menino tem alguma coisa. O menino não tem nada. Enfim, e fica aquela maluquice e tal, não sei o quê. Então, tem que ter muito cuidado, porque lendo aqui, é a mesma coisa, quem tem açúcar? Todo mundo tem. Né? Tipo, você tem que saber o quanto que você tem de açúcar, para saber se você tem que ter um problema que merece tratamento ou não. Porque açúcar todo mundo tem que ter. Inclusive, quando a gente dá esse questionário para a escola preencher, se vem todo zerado, eu sei que a mãe falsificou. Porque não existe essa regra, para dizer, eu não tenho açúcar. Né? Como não tem açúcar? Tem que ter açúcar. Vem todo zerado, tem um sintoma. A mãe falsificou. Não foi a professora que preencheu, entendeu? Então a questão é assim, é o quanto que tem, não é ter ou não ter. E aí vai depender de você avaliar a mãe, se ela exagera, porque é separada do pai, ela tá colocando na criança toda a problemática da separação dela, entendeu? Enfim, então você tem que avaliar, porque se eu perguntar, é a história do cair cabelo. Seu cabelo está aqui, doutor Paulo, o chão do box parece um tapete. Eu já fico apavorado, assim, nossa, está com uma doença gravíssima, né? E não tem nada. Mas é o exagero da coisa. Então tem que ter cuidado, porque só perguntar não dá, você vai ter que entrevistar e vai ter que ver a criança. Tem questionário para adultos e para... Tem. A cocaína e o THC eles têm impactos diferentes no cérebro, Isso. na bombinha. A cocaína ela bloqueia a bombinha e a THC diminui a quantidade de bombinha. A longo prazo, qual é o impacto na mente do usuário que tem esse transtorno de déficit de atenção? A gente não sabe, a gente sabe que o THC, que é a porção ruim da maconha, né? A maconha, ela tem o canabidiol, que é o legal da maconha, né? É o que dá prazer, que relaxa, tira ansiedade e tem efeitos positivos, né? E tem 99% que é o THC, que é o ruim, que dá psicose, deixa o garoto maluco, enfim, e outras coisas mais. Até essa história de mãe desesperada que quer importar maconha porque o filho está com câncer e tal, isso é uma besteira, porque não tem sentido, tem que ser um tipo específico, sintético, produzido no laboratório. Se eu for dar maconha para a criança, vai piorar, né? Porque tem 99% THC, que é o ruim, e 1% do bom, que é o canabidiol. Com o passar do tempo, tanto o usuário de cocaína quanto o usuário de maconha, porque tem muito THC, vão ter alterações no cérebro. E esse cérebro com TDAH já é um cérebro diferente das outras pessoas em algumas coisas. Então a gente não sabe o que acontece, mas essa combinação, a gente sabe que ela é mais perigosa do que cada uma delas isoladamente. Eu acho que tinha uma pessoa que tinha levantado a mão lá atrás, pai. Se for da dopamina, do usuário cocaína, dependente químico. Então ele, você falou da dopamina, como ela funciona. Aí você tem a receita do bolo, são bolos diferentes e receitas diferentes. Isso. Você vai descobrir cada um onde ativa. Por exemplo, o usuário dependente tem a vontade de parar, não consegue porque é doente.
você não tem cura. Aí você descobre que o cara, por exemplo, é maratonista. Então tem aquela dopamina na hora são 3, 4 horas correndo. É a mesma dopamina? A dopamina é a mesma. O problema é o seguinte, que a cocaína, a dopamina, qualquer coisa que a gente faz e que é prazeroso, né? Comida, sexo, enfim, qualquer coisa, libera dopamina. Só que a cocaína é uma estrutura molecular que faz liberar dopamina numa quantidade que o meu sistema não aguenta. E é como se fosse o seguinte, por que você tem a recomendação de não colocar um prato muito quente na sua geladeira? Porque o termostato da geladeira, que mantém a temperatura da geladeira, ele vai quebrar. Ele não foi feito para você pegar uma panela quente, colocar dentro da geladeira e fechar a porta. Você vai destruir o sistema de regulação de temperatura da geladeira. Então, assim, dopamina eu sempre tenho. Umas coisas dão muita, outras dão menos, mas dão. Mas se eu introduzo um negócio que é uma mega bombada de dopamina, o meu sistema não foi feito para isso, ele pifa. Aí eu fico totalmente desregulado, quer dizer, e por isso que eu perco o controle do negócio. Por que eu perco o controle? Eu perco o controle porque o meu sistema de recompensa, ele fica totalmente alterado, quimicamente, né? Quimicamente. Então, é muito difícil. Eu fico pensando em cocaína, eu fico querendo cocaína, não consigo fazer mais nada sem cocaína, porque eu estraguei o termostato da minha geladeira. Mas eu descobri outra maneira, além dessa, do prazer no esporte, outro eu começar a associar. Pois é, eu teria que algumas pessoas ficariam permanentemente com esse sistema alterado pro resto da vida, né? Aquela coisa da doença crônica. Então eu teria que lançar mão de outras coisas que permitissem eu controlar eu estraguei um pouco o termostato, não está funcionando mais legal. Sim, mas então vamos dar um jeito, vamos evitar fazer isso, vamos evitar fazer aquilo, vamos colocar isso aqui em cima, embaixo. Já que o termostato dessa geladeira não está legal depois que você colocou o negócio lá dentro. E o do álcool também é a mesma dopamina? Né? E o do álcool seria, em parte, também a mesma dopamina e mais umas outras coisas também. Peraí, só um minuto que ele falou que eu vou pegar... Só para continuar isso aí que ele estava falando. Deixa eu fazer igual, porque senão as pessoas se sentem super mal. Porque depois reclamam comigo. Um adolescente que aos 13 anos teve um diagnóstico de TDAH, suponhamos que tenha sido correto. Aos 15 ou 16 ele começou, digamos, a fumar maconha, fumou durante 3 anos. Ele tem que ir para o diagnóstico para saber exatamente como é que está o cérebro dele naquele momento? Na verdade, essas alterações todas que a gente sabe que ocorrem, elas são achados de pesquisa. Então, assim, eu não tenho como clinicamente no consultório, no ambulatório, checar se essas alterações, pelo menos atualmente, se essas alterações existem. Por exemplo, para fazer aquele estudo que eu fiz com 30 pessoas, 15 com TDAH e 15 sem TDAH, aquilo custou uma fortuna, né? Muito grande. Eu não tenho como fazer aquilo em consultório ou em ambulatório. Então, assim, eu sei que há uma chance do cérebro dele estar baqueado. Então, eu tenho que ter um cuidado maior com essa pessoa. Mas eu não tenho como demonstrar no nível individual que tem, por enquanto, né? Eu acho que vai haver isso no futuro, mas por enquanto dizer que tem alguma coisa alterada ali. Existe alguma droga para repor, por exemplo, aquela deficiência, a recompensa do prazer? Tem alguma droga que possa melhorar isso? Não tem. Você. Oi. Queria que você comentasse sobre os efeitos adversos das medicações para TDAH e se você percebe na sua experiência que esses efeitos comprometem a adesão ao tratamento de pacientes, tanto adolescentes quanto adultos. Os efeitos mais comuns são insônia, perda do apetite e criança muito pequena. Algumas têm dor de cabeça e gastrite. Mas é só isso, não é? Normalmente são efeitos que você desenvolve tolerância rapidamente. A ansiedade não seria um efeito? Depende. Algumas pessoas que têm ansiedade, elas pioram da ansiedade com o estimulante. Mas tem outras pessoas que é exatamente o oposto, que elas são muito ansiosas e quando você dá o estimulante, curiosamente, né,
elas têm uma redução da ansiedade. E a gente não sabe por que isso ocorre. Isso foi descrito também com antidepressivo, porque tem depressão ansiosa e tem depressão sem ansiedade. Aí a bupropiona, que é um antidepressivo que é estimulante, que aumenta a dopamina, a gente pensou, bom, se eu der bupropiona para pessoas que têm depressão ansiosa, eu vou piorar porque elas vão ficar mais ansiosas. E não foi isso que se observou. Existe um número enorme de pessoas com depressão ansiosa que tomam bupropiona e melhora da ansiedade. Então a gente não entende muito bem como é que funciona isso. Se é uma pessoa que fica muito ansiosa com um estimulante, é um efeito colateral, é descrito esse efeito colateral e não vai fazer isso, porque ninguém vai tomar um remédio que aumenta a sua ansiedade. Desculpa, só para continuar a pergunta, porque eu conheço algumas pessoas que se tratam de TDAH e precisam fazer uso de outras medicações, como ansiolíticos, para combater os efeitos do estimulante usado para TDAH. Então tem algo errado, porque a única coisa que você pode usar para combater o efeito do TDAH é medicação para insônia à noite. Porque como, principalmente em criança, o estimulante pode dar insônia, você usa um remédio para a insônia. Agora, eu não vejo sentido em você tomar um remédio que gere ansiedade e tem que tomar um remédio para, eu acho, e principalmente para um tratamento crônico. Exceto se forem pessoas que já eram ansiosas antes. Eu estou tratando o TDAH, ela diz assim, ó, a atenção melhorou muito, mas a ansiedade continua exatamente como era antes. Aí eu uso um outro medicamento para tratar uma comorbidade, quer dizer, uma outra doença que coexistia junto com o TDAH, aí sim. Mas se foi causado pelo medicamento, aí tem algo errado. Queria saber se... Falou-se muito sobre essa penumbra, se a TDAH leva ao uso de drogas e tal. Eu queria saber o processo inverso. Se mesmo que improvável, o uso de drogas possa desenvolver uma TDAH que estivesse a pouco apagada. Não pode. Na verdade, aquele artigo que eu mostrei, aquele verdinho, eu posso passar para a Analice depois, para ela distribuir para quem quiser. Ela diz exatamente isso. Pessoas que tiveram processo de droga-adição têm sintomas que é muito parecido com TDAH. Que não é TDAH, porque TDAH é uma doença do desenvolvimento. Eu tenho que ter, desde que eu era pequeno, eu já tinha que ser desse jeito, e eu ingressei na vida adulta assim. Ninguém passa a ter TDAH com 20, 30 anos. Não existe. Né? Mas só que o uso da droga é exatamente o que você falou. Dá muitos sintomas que são muito parecidos com TDAH. Então eu não chamo de TDAH, porque TDAH é uma coisa específica, que tem que vir desde lá de trás. Né? É uma doença do desenvolvimento. Né? Ela pode até ser diagnosticada só depois da vida adulta, mas ela tem que estar presente desde a infância. Então, é preciso saber, se é uma coisa que não existia antes, passou a existir junto com a droga, então é consequência da droga. Peraí, só um minutinho. Não, eu ia falar um adendo, agora não tem mais seguimento. Existe uma prevalência de paciente TDAH e droga de escolha? Entendi. Paciente TDAH e droga de escolha. A cocaína é a droga de escolha mais e mais? Não sei dizer. Por aqueles estudos sugere que seria cigarro, né, e cocaína, que teria um efeito estimulante maior. E aumentaria a concentração, mas eu não sei essa informação. Não sei dizer, pode ser até que existe, mas eu não sei. Mais uma pergunta, gente. Alguns clientes referem a sensação dos efeitos da medicação para déficit de atenção, saída, né, e demais, muita semelhança com cocaína, por exemplo. Né? Assim, existe alguma orientação específica para o manejo disso, no caso de pessoas que estão em abstinência, se tratando por causa do transtorno de substâncias? Se tem algum manejo diferenciado por conta dessa associação? Essa é uma pergunta clínica importante, porque, como você vê, é uma área que está sendo investigada e a gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Quando um paciente refere que ele se sente muito bem com o remédio, eu fico na dúvida se eu fiz o diagnóstico certo. Porque, teoricamente, ele deveria ter melhorado a atenção e a inquietude. Só que para algumas pessoas, tem pessoas que são tão desatentas, você está conversando, ela já está falando outra coisa, você não consegue nem colher a anamnese de tão confusa que a pessoa é.
Então tem pessoas que dizem assim, nossa, estou me sentindo ótimo porque, enfim, consigo organizar até o meu cérebro. Mas se uma pessoa ela tem aquele up da droga, que não é uma coisa comum, aí eu fico na dúvida se eu errei o diagnóstico ou se tem alguma outra coisa. Mas eu não sei falar mais do que isso. Eu sei que eu fico com a luz amarela, porque não é esperado esse efeito. Entendeu? Eu não fico bacana quando eu tomo o remédio. Tanto assim que a garotada que vai para a night, eles falam claramente, eu tomo Ritalina para ficar acordado, para ter barato eu uso bala. Eles falam, gente, eles falam, mas assim, eu tomo Ritalina porque a rave vai até as 10 da manhã. Para ter barato, eu tenho que tomar bala. Eles falam isso. E a Ritalina é para acalmar? A Ritalina é para ficar acordado, para tirar o sono, mas não dá barato. A Ritalina aliada consegue também, não, essa sensação? Ou só a Ritalina... Sensação de ficar acordado? Não, a sensação que dela. ela... Pois é, sempre que alguém me diz que teve essa sensação, eu tenho cautela, porque não é uma coisa esperada. Mas é esperado não só com a Ritalina comum, ou a Ritalina aliada e o concerto perigoso também? Teoricamente, qualquer um deles. A Ritalina comum, como ela tem um pico de ação muito abrupto, né? Tudo que tem um pico de ação abrupto e acaba rápido, tem mais chance de você desenvolver dependência. Por isso que os tranquilizantes que têm ação curta, como frontal e Lorax, dão muito mais dependência do que outros. Né? Então, teoricamente, seria mais a de curta ação, mas qualquer uma delas poderia dar. Ok, gente. Obrigada. Obrigada, Paulo.